Era a noite em Belém quando a brisa gelada trouxe não apenas o frio que cortava a pele, mas o presságio de algo terrível. Nas sombras das vielas, enquanto as lamparinas tremulavam, uma sentença invisível começava a ganhar forma, alimentada pelo coração corrompido de um rei. Quem poderia imaginar que, em nome do medo de perder seu trono, um homem ordenaria o massacre dos filhos de seu próprio povo? Herodes, chamado de grande por seus feitos políticos, seria lembrado por este ato não como um monarca sábio, mas como o carrasco de inocentes que jamais empunharam uma espada. Enquanto o povo dormia, Deus já via as lágrimas que se derramariam antes mesmo da aurora chegar. A história que você está prestes a ouvir não é apenas um relato de sangue e crueldade, mas o reflexo de uma alma corrompida pela ambição e pelo pavor de que uma promessa divina se tornasse realidade. Quando os magos do Oriente chegaram à Judéia, trazendo notícias de uma estrela que anunciava o nascimento de um rei, Herodes sentiu seu coração se partir entre a descrença e o ódio. Como ousavam falar de um outro rei? Como ousavam dizer que seu reinado seria substituído por uma criança desconhecida? O orgulho dele não permitia questionamentos. Seu medo cresceu como uma serpente faminta, até que se tornou maior que qualquer traço de razão. Por trás das muralhas do palácio, conspirações se acendiam como tochas. E enquanto as mães embalavam seus filhos, alheias ao destino que se aproximava, Herodes selava o decreto que atravessaria os séculos como um dos atos mais sombrios que já mancharam a história do povo escolhido. Você pode se perguntar, onde estava Deus enquanto o rei tramava o extermínio dos pequenos? Por que ele não interveio antes que as espadas brilhassem à luz da lua? Talvez essa seja a pergunta que ecoa até hoje no coração humano. Quando a maldade parece prevalecer, quando o justo é esmagado pelo ímpio, onde está o Deus que jurou ser nosso refúgio e socorro? Prepare-se. Esta história não é fácil de ouvir, mas é necessária. Porque somente encarando as trevas de frente, podemos reconhecer a luz que jamais será extinta. Naqueles dias, a Judéia era um território marcado por contradições profundas. Sob o domínio do Império Romano, o povo judeu carregava em seus ossos o peso dos tributos, da vigilância constante e da humilhação de viver sob a bota de César. O templo em Jerusalém, ainda que fosse o centro da fé e orgulho nacional, estava cercado pela corrupção dos sacerdotes, muitos deles comprados por Herodes e dispostos a vender a própria consciência em troca de poder. O clima espiritual era pesado. Profecias antigas anunciavam a vinda de um Messias, o libertador prometido, mas a esperança se misturava à desesperança, e a expectativa ao cansaço. A maioria dos corações se encontrava endurecida, desconfiada de que Deus realmente cumpriria suas promessas. Era como se o silêncio divino fosse mais denso que o próprio ar. Herodes, nomeado rei pelos romanos, sabia que seu trono estava apoiado em alicerces de medo e violência. Seu reinado fora marcado por grandes construções, como a ampliação magnífica do templo, mas também por derramamento de sangue. Mandar executar seus próprios filhos e a esposa, tomado pela paranoia de que conspiravam contra ele. Se fosse necessário, destruiria qualquer vida que ameaçasse seu domínio. O povo, embora resignado, temia seu temperamento imprevisível. Enquanto isso, nas casas humildes, as famílias se reuniam à noite ao redor da lamparina, recitando salmos que falavam de consolo e justiça. Era tudo o que tinham, uma fé trêmula, sustentada por promessas antigas. Muitos acreditavam que aquela estrela que surgira no céu era o sinal definitivo de que Deus estava prestes a agir. Mas em meio ao fervor espiritual, poucos imaginavam que a promessa viria acompanhada de tanto sofrimento. O contraste era cruel. O Salvador havia nascido para trazer vida, mas seu nascimento despertara a fúria de um tirano. A luz que rompia as trevas do mundo também expunha a maldade mais profunda do coração humano. A guerra não se travava apenas nos exércitos que marchavam pelas estradas de pedra. Ela acontecia no invisível. Era uma batalha entre o orgulho de um homem e o plano soberano de Deus. No palácio, Herodes tramava. Nas vilas, as mães sonhavam. E no céu, Deus observava tudo com olhos eternos. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Herodes, filho de Antípatro e descendente de uma linhagem idumeia, não nascerá para governar o povo judeu. Seu sangue misturava ambição e medo, herdados de uma família que aprenderá a sobreviver pela intriga. Ainda jovem, aprenderá que a força era a única linguagem que Roma respeitava e que a compaixão era uma fraqueza a ser esmagada.
Quando recebeu do Senado romano o título de Rei da Judéia, Herodes acreditou que finalmente conquistara a segurança que sempre buscará. Mas quanto mais erguia palácios, fortalezas e monumentos para provar seu poder, mais crescia dentro dele a suspeita de que todos conspiravam pelas suas costas. Ele não dormia tranquilo. Suas noites eram povoadas de presságios, vultos e sussurros. Nem mesmo sua esposa Mariamne, a quem dissera amar, escapou da crueldade que o corroía. Por ciúmes e medo, ele mandou executá-la. Depois, chorou sobre o corpo dela, consumido por uma culpa que jamais confessaria a ninguém. Herodes era um homem dividido entre a necessidade de ser respeitado e o terror de ser traído. O povo temia, mas o desprezava em silêncio. Muitos sacerdotes se vendiam para garantir sua posição no templo, mas por trás dos véus, suas orações denunciavam o desprezo que sentiam pelo rei que governava como estrangeiro. Quando chegaram os magos do Oriente, com suas vestes estranhas e palavras ainda mais estranhas, Herodes sentiu seu mundo ruir. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aquela pergunta foi como uma lança cravada em seu peito. Um rei recém-nascido? Um rival surgindo sem seu consentimento? O medo se transformou em fúria silenciosa. Mesmo em sua velhice, quando seus cabelos já embranqueciam e seu corpo se tornara frágil, sua mente ardia em paranoias. Ele já não confiava em ninguém. Para Herodes, a única forma de garantir que o tal rei não lhe tomaria a coroa era arrancar a vida dele. Mas como destruir um bebê cujo paradeiro ninguém conhecia? O coração de Herodes já não era coração, era uma fornalha de terror e vaidade. E dali surgiria o decreto que marcaria seu nome na história como o homem que ousou erguer a mão contra os inocentes. Naquela madrugada silenciosa, Herodes acordou suando frio. Os lençóis finos estavam encharcados, e seus olhos ardiam de insônia. Ele fechou as pálpebras tentando expulsar o sonho que ainda latejava na memória, uma coroa dourada despencando de sua cabeça e sendo pisoteada por um menino envolto em luz. A voz ecoava no salão vazio. O seu reinado chegou ao fim. Nunca antes temera tanto um simples sussurro. Durante anos, subjugar exércitos e esmagar conspirações, mas agora seu maior inimigo era invisível. O nascimento de uma criança, apenas isso bastava para transformá-lo num rei acuado. Seus conselheiros não ousavam contradizê-lo, mas todos viam o pânico crescer em seu semblante. Herodes tentou se convencer de que era apenas superstição. Afinal, quantos profetas já haviam surgido clamando ser a esperança de Israel? Quantas vezes a fé popular se inflamava com boatos que depois murchavam como capim ao sol? Mas no fundo do peito, algo diferente queimava. Aquela estrela que pairava sobre Belém, imóvel, parecia zombar da sua impotência. Os magos do Oriente voltaram pelo outro caminho, alertados por um sonho que os impedia de revelar o paradeiro do menino. Quando Herodes soube que fora enganado, seu coração se tornou pedra. A humilhação era intolerável. Ele se perguntava: como posso permitir que um recém-nascido seja proclamado rei em meu lugar? Que Deus é esse que exalta crianças e despreza reis? Nesse momento, começou a se forjar a decisão mais sombria de sua vida. Ele se levantou, envolto em suas vestes pesadas, e caminhou até a sacada do palácio. Daquele ponto, podia ver as luzes de Belém cintilando como brasas distantes. Fechou os punhos. Jurou a si mesmo que, se Deus ousava levantar outro rei, ele provaria que nenhum trono era seguro sem a proteção do medo. Herodes sentia a consciência protestar, como uma voz remota tentando lembrá-lo de que ainda havia compaixão em algum canto esquecido da sua alma. Mas ele já havia feito suas escolhas. Entre obedecer ao temor de Deus e proteger seu poder, preferiu salvar o próprio nome. Naquela noite, o conflito foi selado. Não haveria volta. O decreto de morte já se delineava em seu coração. Quando o decreto foi finalmente pronunciado, o mundo pareceu parar. Os mensageiros partiram em silêncio pelas estradas frias, levando nos pergaminhos o peso de uma ordem que ninguém ousaria questionar. Matai todos os meninos de 2 anos para baixo que houver em Belém e nos seus arredores. Eram palavras simples, mas carregadas de um horror que a razão não podia suportar. As mães não sabiam. Continuavam embalando seus filhos, imaginando que o amanhã traria apenas a rotina dos dias comuns. Enquanto isso, os soldados afiaram suas espadas, verificaram os arreios dos cavalos e seguiram em formação cerrada. Não havia gritos ainda. Só o silêncio de Deus pairando sobre a Judéia. E foi nesse silêncio que muitos começaram a duvidar. Os anciãos se perguntavam se o Senhor tinha finalmente abandonado Israel.
Afinal, onde estavam os milagres? Onde estava o Deus que abrirá o Mar Vermelho, que derrubará muralhas, que derrotará exércitos maiores que o pó da terra? Agora, quando as crianças estavam prestes a ser arrancadas do colo, não havia trovão, nem fogo, nem voz do céu. Apenas a lua assistindo tudo como uma testemunha muda. No palácio, Herodes sentia seu coração latejar. Embora fingisse tranquilidade, o peso da decisão o esmagava em cada noite sem sono. Ele sabia que ninguém jamais o perdoaria. Talvez nem Deus. Mas também acreditava que a única forma de manter seu trono era sufocar toda ameaça, mesmo que fosse um bebê indefeso. Enquanto isso, José, Maria e o pequeno Jesus já estavam longe, advertidos em sonho por um anjo. A fuga para o Egito começara antes que a espada chegasse. Deus permanecia em silêncio para a maioria, mas agia em segredo, como faz tantas vezes quando nossos olhos não conseguem ver. As casas de Belém, porém, não tiveram aviso prévio. Quando a madrugada finalmente rompeu, os soldados entraram em cada porta com fúria. A dor explodiu como um lamento coletivo. O silêncio de Deus se tornou um eco terrível, o clamor das mães que imploravam misericórdia. E mesmo quando o sangue começou a manchar as ruas, muitos ainda erguiam os olhos ao céu, perguntando: por quê? Mas o céu permaneceu em silêncio. Um silêncio que seria lembrado por todas as gerações. O sol se ergueu sobre Belém como um insulto cruel, iluminando o rastro de destruição deixado pelos soldados. As portas arrancadas dos batentes. As roupas infantis pisoteadas na lama. Os gritos que ecoaram por toda a madrugada não cessaram com a chegada do dia, eles se tornaram gemidos longos, como um lamento que impregnava cada pedra da cidade. As mães se ajoelhavam sobre os corpos dos filhos, balançando-os no colo como se ainda pudessem acordá-los. Algumas arrancavam os cabelos em desespero. Outras apenas olhavam o vazio, a alma quebrada num silêncio que doía mais que qualquer grito. E havia aqueles que tentavam confortar, mas nenhuma palavra servia de consolo quando a inocência era assassinada diante dos olhos. Os soldados, cumprida a ordem, recuaram sem olhar para trás. Muitos carregavam no rosto o peso da culpa, mas nenhum ousou desobedecer. Quem erguesse a voz contra Herodes perderia a cabeça junto com os inocentes. A fidelidade ao rei tinha se tornado mais importante que qualquer senso de humanidade. Os rumores se espalharam como fogo. De Jerusalém a Hebrom, falava-se do massacre dos inocentes. Alguns, tomados pelo medo, diziam que Deus havia entregue seu povo à própria sorte. Outros acreditavam que aquilo era o prenúncio de algo maior, o anúncio de que a promessa se cumpriria em meio à dor. Mas, para as famílias de Belém, tudo parecia uma punição sem sentido. O céu estava em silêncio. As preces batiam nas nuvens e voltavam como eco. Ninguém conseguia entender. Herodes, recolhido em seu palácio, sentiu a solidão se tornar ainda mais espessa. Seus próprios servos evitavam seu olhar. Ele andava pelos corredores imensos como um espectro de si mesmo, e cada passo parecia repetir uma pergunta que não queria ouvir: até onde irá sua maldade? Mas fora do palácio, o sofrimento se alastrava. A pressão do mundo era esmagadora. Roma exigia impostos, Herodes exigia obediência e os corações exigiam respostas que não chegavam. As famílias tentavam reconstruir seus lares em meio ao horror, enquanto a profecia permanecia viva, ainda que seus detalhes fossem envoltos em mistério. A noite seguinte chegou. E, com ela, a certeza de que nada voltaria a ser como antes. Os dias seguintes ao massacre tornaram Belém uma terra de luto. As ruas, antes cheias de crianças correndo e rindo, pareciam um deserto habitado apenas por fantasmas. Cada casa carregava um vazio impossível de preencher. À noite, as lamparinas tremeluziam sobre rostos devastados pela dor. Ninguém sabia como retomar a vida depois que o pior já acontecerá. Herodes, porém, não encontrou paz. Ainda que o trono permanecesse intacto, sua alma estava desfeita. As noites se tornaram tormento. Ele via em sonhos os rostos dos meninos que mandara matar, como pequenas figuras de luz que o acusavam com olhos silenciosos. Cada passo que dava pelo palácio parecia ecoar o peso de seu crime. A glória que buscará com tanto fervor começava a parecer-lhe uma maldição. Ele se sentava à mesa do conselho, mas não ouvia seus generais. Observava o vinho tremeluzindo no cálice, e dentro dele via o reflexo de seu próprio rosto, envelhecido, consumido por uma culpa que nenhuma conquista podia lavar. Herodes, o grande, o edificador de fortalezas, já não conseguia sustentar a máscara de soberania.
Pela primeira vez, a dúvida mordia seu coração com força maior que o medo da traição. Nas vilas e cidades, comentava-se que a mão de Deus pesaria sobre ele. Alguns acreditavam que sua morte seria o preço pelos inocentes derramados. Outros, mais prudentes, apenas baixavam a cabeça, temendo que qualquer palavra fosse interpretada como rebelião. Mas mesmo quem não ousava pronunciar um juízo sentia no íntimo que o rei perderá algo que nunca mais recuperaria: a autoridade moral. Entre os sacerdotes, alguns começaram a perceber que a profecia se cumpria apesar do massacre. O Messias sobrevivera, protegido pela mão invisível do Altíssimo. Herodes podia matar corpos, mas não conseguia destruir os desígnios eternos. O plano de Deus avançava como um rio subterrâneo, fluindo por onde o homem não podia conter. Para Herodes, porém, já não havia retorno. Ele escolhera a ruína ao invés da redenção. Sua queda não seria apenas política, mas espiritual. Dentro dele, algo se partiu de maneira irreversível. Aquela pequena parte que ainda podia escutar a voz de Deus calou-se para sempre. E assim, o homem que queria ser lembrado como o maior de todos, selou seu destino como o mais cruel. Os últimos dias de Herodes foram marcados por uma doença que nenhum médico conseguia nomear. Seu corpo começou a apodrecer ainda em vida. As úlceras se abriram em sua pele, exalando um odor insuportável. Nem os servos mais fiéis suportavam permanecer muito tempo ao seu lado. Alguns sussurravam que aquilo era o castigo de Deus por seus pecados. Outros apenas desviavam o olhar, temendo que o ódio do rei, mesmo enfraquecido, ainda pudesse matar. Herodes, confinado em seus aposentos, mergulhou num delírio febril. Às vezes gritava contra sombras imaginárias, acusando filhos mortos de traição. Noutras ocasiões, chorava como um homem derrotado, balbuciando orações confusas. Era tarde demais para arrependimento pleno. Seu coração, petrificado por anos de crueldade, já não conseguia se render completamente. Mas mesmo na sua agonia, ele pressentia que estava diante do tribunal que nenhum homem podia evitar. Enquanto isso, em terras estrangeiras, José e Maria cuidavam do menino que sobrevivera ao ódio do tirano. Jesus, pequeno ainda, carregava a marca de uma promessa que Herodes não fora capaz de impedir. A profecia continuava viva, crescendo em silêncio, como uma semente destinada a florescer no tempo certo. O reino que Herodes temia não seria um reino de espadas, mas de redenção. Não seria um trono de pedra, mas de corações transformados. Na Judéia, muitos comentavam em segredo que o sofrimento de Herodes era prova de que Deus não dorme. Que a justiça celestial, mesmo quando demora, chega como uma lâmina certeira. Outros, mais compassivos, oravam para que ele encontrasse algum lampejo de misericórdia antes do último suspiro. Mas para Herodes, a misericórdia parecia um rio distante que ele mesmo desviara do próprio caminho. Num dos últimos dias, diziam que ele ergueu os olhos para o teto do quarto e sussurrou palavras que ninguém compreendeu. Talvez tenha pedido perdão. Talvez tenha amaldiçoado o céu. Mas sua voz se perdeu, sufocada pela febre e pelo desespero. Assim terminou aquele que se proclamava invencível, prisioneiro de sua própria ruína. E quando Herodes finalmente expirou, a Judéia respirou aliviada. O rei tirano se fora. Mas as memórias de seu ato mais cruel permaneceriam como um lembrete eterno de que todo o poder humano é efêmero, e nenhum trono é maior do que a vontade de Deus. Quando os anos passaram e o nome de Herodes foi apenas um eco nos corredores da história, o massacre dos inocentes permaneceu como uma ferida aberta na memória do povo. As mães que perderam seus filhos jamais esqueceram a noite em que a esperança se tingiu de sangue. E mesmo depois que o trono de Herodes se tornou pó, sua crueldade foi lembrada como um aviso severo: nenhum homem que desafia os planos de Deus pode prevalecer. Belém, a cidade que chorou, seria para sempre conhecida como o palco de uma dor imensa, mas também como o lugar onde a promessa resistiu à fúria humana. O Salvador, protegido por um simples aviso de anjo, escapou da lâmina destinada a silenciá-lo. E, anos depois, voltaria para trazer redenção não apenas às mães enlutadas, mas a toda a humanidade. O silêncio de Deus, que naquele momento pareceu abandono, era, na verdade, o pano de fundo de uma obra maior. Enquanto o povo clamava por respostas, o Altíssimo movia peças invisíveis, conduzindo seu filho ao Egito para que se cumprissem as profecias. Assim é a soberania divina, atua no invisível, mesmo quando o sofrimento parece impossível de suportar. Muitos se perguntam por que Deus não impediu cada espada de erguer-se. Por que não levantou muros em volta de cada casa?
A resposta talvez não caiba em nossos corações limitados. Mas a história nos ensina que, mesmo quando a maldade atinge seu auge, ela jamais tem a palavra final. Porque a vida que Herodes tentou destruir seria a mesma que venceria a morte na cruz. O menino que ele quis matar se tornaria o Rei dos Reis. Hoje, o massacre dos inocentes nos convida a refletir: até onde vai a nossa ambição? Que preço estamos dispostos a pagar para defender aquilo que julgamos ser nosso? E será que também não há, em nossos próprios corações, sombras capazes de ferir inocentes, ainda que de outras formas? A história de Herodes é um espelho incômodo, mas necessário. Ele nos mostra que poder sem temor de Deus se torna destruição. Mas também nos lembra que nenhuma treva humana é capaz de impedir a luz eterna de Cristo. O massacre dos inocentes não foi apenas um episódio distante gravado nas páginas antigas das Escrituras. Foi a revelação clara de que o coração humano, quando corrompido pelo medo e pelo orgulho, pode se tornar a arma mais letal contra o próximo. Herodes acreditou que seu poder era absoluto. Acreditou que, ao decretar a morte, salvaria seu trono. Mas ele se esqueceu de que nenhuma coroa terrena tem autoridade sobre os planos eternos de Deus. Essa história nos faz pensar no que estamos dispostos a sacrificar por nossas ambições. Quantas vezes defendemos nossa reputação, nosso status ou nosso conforto ao custo do sofrimento alheio? Herodes não começou sua jornada como assassino. Foi o medo de perder o que julgava ser o que lentamente transformou em algo que jamais imaginou ser. Assim também acontece conosco. Cada pequena escolha molda nosso caráter. Cada decisão, boa ou má, ergue ou destrói algo dentro de nós. Mesmo na dor mais profunda, a história de Belém aponta para a esperança. O menino que escapou tornou-se o Salvador que ofereceria vida abundante. Aquela noite sombria foi apenas o prólogo de uma redenção que nenhum império pôde impedir. A soberania de Deus se manifestou de forma silenciosa, mas invencível. Que esta lembrança desperte em nós o temor do Senhor e a compaixão pelo próximo. Que não sejamos encontrados entre os que usam sua força para ferir, mas entre os que confiam em Deus quando tudo parece perdido. A dor que assolou Belém nos ensina que mesmo as trevas mais densas podem esconder um propósito maior do que compreendemos. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Mas logo depois, o mesmo capítulo promete restauração, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. E você? Em qual parte desta história se enxerga? No medo de Herodes? Na dor das mães? Ou na perseverança silenciosa de Deus que opera no invisível? Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento de silêncio e reverência, nós nos aproximamos do teu trono de graça com corações quebrantados e almas sedentas da tua presença. Ao recordar esta história tão dura, em que vidas inocentes foram ceifadas pelo medo e pela vaidade de um homem, nós reconhecemos que a humanidade é capaz de horrores quando se afasta de ti. E, humildemente, confessamos que também em nós há sementes de orgulho, de insegurança e de egoísmo que podem crescer e ferir aqueles que amamos. Pai, nós clamamos pelo teu perdão. Lava nossas mãos e nosso coração de toda maldade. Não permitas que sejamos dominados pelo pavor de perder o que pensamos possuir. Ensina-nos a entender que nada neste mundo é nosso por direito, que tudo é graça e que todo o poder pertence somente a ti. Dá-nos a coragem de abrir mão do controle e de entregar cada área da nossa vida ao teu governo perfeito. Deus Santo, visita hoje aqueles que carregam marcas de perdas e dores. Assim como as mães de Belém choraram por seus filhos, muitos que me ouvem agora choram pelas perdas que sofreram, familiares, sonhos, relacionamentos ou a própria paz. Abraça cada coração ferido com teu consolo que excede todo entendimento. Que cada lágrima seja recolhida em tuas mãos e transformada em sementes de esperança. Senhor, nós também oramos pelos que têm responsabilidade sobre outros, pais, líderes, governantes. Dá-nos temor de ti, para que nunca façamos escolhas que destruam vidas inocentes. Livra-nos de decisões tomadas no impulso do orgulho e na cegueira da autopreservação. Que cada autoridade, cada influência que tu nos deste seja usada para edificar, proteger e servir, jamais para esmagar. Te pedimos, Senhor Jesus, que nos ajudes a reconhecer a tua soberania mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Quando o céu parecer em silêncio e nossos clamores parecerem sem resposta, ensina-nos a crer que tu trabalhas no invisível. Dá-nos fé para esperar, mesmo quando tudo à nossa volta grita que perdemos. Ensina-nos a confiar que nenhuma lágrima derramada passa despercebida diante dos teus olhos. Pai,
Fortalece aquele que se sente fraco. Restaura aquele que pensa não ter mais esperança. Renova a fé daquele que está cansado de esperar. Que a lembrança do menino que escapou ao decreto de Herodes nos lembre de que nenhuma força humana pode impedir o teu plano redentor. Que a tua luz brilhe em nossas trevas. Que a tua voz silencie nossos temores. Que o teu amor nos transforme de dentro para fora. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e declaramos que somente tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o domínio pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém.